Comunicador político, meu convidado de hoje está mostrando que o campo progressista também sabe se comunicar nas redes sociais. Eu recebo hoje Bernardo Moreira, que tem mais de 350 mil seguidores nas redes sociais e está movimentando as redes sociais aqui no Distrito Federal. Bem, seja bem-vindo. Nosso primeiro quadro aqui é Quem é você na fila do pão? Então, se apresente aí para a nossa audiência. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todas as pessoas que estão nos assistindo. Queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui. Meu nome é Bernardo Moreira, eu tenho 26 anos, estou terminando agora o curso de Gestão de Políticas Públicas na Universidade de Brasília, já passei por outros cursos como Gestão de Agronegócio e Educação Física. Eu sou apenas um jovem revoltado com a situação que a gente vive no Brasil, não confio nos políticos que a gente tem à nossa disposição, aí, tanto na Câmara Federal, tanto na Câmara Legislativa do Distrito Federal, tanto nos cargos executivos. E eu trouxe para as redes sociais essa indignação, o confronto ao que eu considero de pior que existe no Brasil atualmente, que é o bolsonarismo, que é a direita, é a política neoliberal, para ver se a gente consegue movimentar e futuramente a gente tirar esse povinho da política e conseguir reduzir a desigualdade socioeconômica que a gente vive no nosso país. Essa sua vontade de ver essa mudança tem a ver com a sua disposição de estudar gestão de políticas públicas? Eu comecei a estudar gestão de políticas públicas por conta disso. Quando eu entrei na universidade, em 2016, por educação física, passei um bom tempo fazendo educação física e decidi trocar exatamente porque eu não me encontrei no curso, mas dentro da universidade eu encontrei uma desigualdade tremenda. A gente acaba tendo que ver pessoas que a gente gosta muito passando por maus bocados que não precisaria, em tese, ser feito. Porque a política é feita para ser... A política deve ser feita para quem precisa da política e não para os ricaços, igual a gente vê aqui no Distrito Federal. Então eu resolvi estudar um curso que me desse base para isso. E eu escolhi gestão de políticas públicas, tinha ciência política também, mas eu acho que a parte de gestão, hoje em dia, a gente vê que falta muito no país. A forma de fazer a gestão da política é horrível. A gente vê vários gestores sendo presos, políticos condenados, improbidade administrativa, e eu acho isso um absurdo. Então, é um curso novo da universidade, relativamente novo, e que traz um leque de oportunidades, traz um leque de conhecimentos que eu não vi em nenhum outro curso. Certo. Qual é a sua relação com a política? Você falou um pouquinho, hoje a sua relação com a política. Eu sou influenciador político, comunicador político, como queiram chamar, e trabalho, eu sou filiado ao PSB. Sim. E, bom, tento atuar da maneira que for preciso, atuo bastante aí nas agendas. Você atua no campo progressista? Isso, sou progressista. Sua família influenciou na sua visão política, de alguma forma? De certa forma, sim. Minha família, ela sempre me deu muita oportunidade e liberdade para eu seguir o caminho que eu quisesse, né? Tanto para a direita, tanto para a esquerda, mas sempre me instruiu muito bem em questão de valores e de quem que realmente eu tenho que querer ajudar na minha vida, sabe? Ser uma boa pessoa com as outras, eu acho que combater a desigualdade socioeconômica que a gente vive no nosso país hoje em dia é ser uma boa pessoa para quem mais precisa da gente. Certo. Você usa muito bem as redes sociais. Em que momento você percebeu que isso era uma ferramenta importante na comunicação? A gente vê, e isso é um questionamento, principalmente nesse governo Lula 3, a dificuldade que o campo progressista, a esquerda, tem com a comunicação, com as redes sociais, com esses novos métodos de comunicação. Né? Você, eu até falei na hora que estava apresentando, você é um ponto fora da curva nesse sentido, porque se você é do campo progressista, consegue se comunicar bem, consegue atingir um público interessante. Em que momento você entendeu e aprendeu a usar essa ferramenta? Desde antes de eu começar a gravar conteúdos e me expor publicamente. Eu estudo comunicação, por mais que não seja meu curso de formação nem nada, eu estudo comunicação desde 2016, que foi quando eu comecei a me interessar de fato por política. E então, quando eu entrei nas redes sociais, quando eu me expus à vida pública, eu já tinha um planejamento muito bem detalhado, que acabou que fugiu um pouquinho aqui e ali, mas tudo que eu faço hoje em dia teve um início e dentro desse início essa possibilidade já era criada. Então, eu sabia que era questão de tempo até conseguir atingir muitas pessoas. Certo, você atinge muitas pessoas, você tem uma rede social bem potente, podemos dizer que você é um militante político, certo? Em algum momento, você atuando como militante político, você pensou disse, nossa, não é bem isso, não quero. Já pensou em desistir desse Não, de forma alguma, não. Assim, já tive muitas dificuldades, já perdi oportunidades por conta da minha atuação nas redes sociais, mas eu acho que a luta é o mais importante. O que eu pretendo fazer da minha vida, eu acho que é mais importante do que qualquer adversidade que venha a ter. Certo, você falou na adversidade, qual foi o maior desafio que você enfrentou até hoje nesse campo?
Bom, perda de possibilidades de emprego, estágio, por conta da minha atuação política nas redes sociais. Ameaças de morte, que eu sofro bastante. Já fui processado, então tem curso de advogado e tudo mais, apesar de eu ter vencido o processo. A gente vai detalhar isso ao longo do programa. Mas eu acho que as principais foram essas. Ameaças de forma geral. Já fui espancado espancado assim, né? Já fui tirado a chutes. Já fui apalpado em manifestações bolsonaristas. Já foi convidado a se retirar de uma forma... De maneiras diferentes. Muito cordial, né? Então, podemos dizer assim. Como é equilibrar aqui a sua vida pessoal com a militância política? Porque a gente estava passando isso aqui no off, exige um desprendimento de tempo, existe um gasto de energia. Então, como é conciliar a vida pessoal com essa militância? Graças a Deus foi muito tranquilo. Assim, as pessoas que estão à minha volta sempre me apoiaram. Eu mantive basicamente todas as minhas amizades, seja com pessoas que se tornaram bolsonaristas, liberais e tudo mais. Mantenho amizade com todo mundo, tenho uma ótima relação. Na minha vida pessoal, não tive nenhum contratempo, não. Certo. Segundo quadro aqui, Leandro, por trás da imagem, tem uma imagem aqui e eu queria que você descrevesse e também explicasse, porque a gente está no YouTube, mas a gente também está no Spotify. Então, para quem está nos ouvindo no Spotify, nos explica o que é essa imagem aí e o que significa. Então, esse aí foi o episódio onde o deputado Nicolas Ferreira surtou comigo, porque ouviu coisas que não gostou. Logo ele, né, o defensor da liberdade de expressão irrestrita, que sobe no plenário de peruca e tudo mais e não quer ser julgado por isso. Nesse momento aí, ele estava mandando me expulsarem da Câmara dos Deputados. Isso era na Câmara Federal? Isso, na Câmara Federal. Mandando me expulsar da Câmara, mandou me prender, me processou devido a esse episódio em que eu chamei ele de Nicole Chupeta e falei que ele não trabalhava. E eu mantenho todas as minhas palavras. Não retira nenhuma palavra? Nada. Você acha que o deputado Nicolas Ferreira faz um bom mandato? É um trabalho porco. O trabalho dele é porco. Não tem nada de bom para somar na política brasileira. Ao que você atribui ele ser um dos deputados que tem o maior, em termos de alcance, digamos assim, maior relevância no nosso país? Não, ele tem, não é um dos. Para mim, hoje em dia, ele é o que tem o maior alcance, tanto que a gente está vendo que dentro do próprio bolsonarismo, vamos chamar assim, ele já está tendo enfrentamentos com a própria família do Bolsonaro por conta disso. Ele utiliza assim, de várias formas a comunicação dele, ele chega no público evangélico, ele usa diversas falácias para enganar todas as pessoas que estão meio por fora da política, como o vídeo dele que pegou 300 milhões de visualizações, não vim aqui para falar que foram compradas, foi manipulado pelas redes sociais, não, nada disso. Mas dentro daquele vídeo, é um vídeo que foi feito com uma pesquisa qualitativa pelo PL. O que todo mundo estava falando no país, ele deu um jeito de encaixar naquele vídeo. Sim. E com isso ele teve muitos compartilhamentos. Sim. Mas, assim, de comunicação é um fenômeno. É um fenômeno de comunicação. Isso. Como político, é um péssimo político. Não gosto dos valores nem das propostas deles, mas como comunicador, a gente tem que reconhecer que faz um trabalho interessante, digamos assim. Vamos entrar no tema que você fala que combate o neoliberalismo e desigualdade. Como é que você define o neoliberalismo? Eu acredito que as políticas neoliberais que a gente tem aqui no país e tanto aqui no Distrito Federal também, vamos botar aí as privatizações. A gente está tendo agora uma enxurrada de privatização em serviços essenciais para a população. Você está falando aqui no Distrito Federal? Também. Sim. Aqui a gente tem... a gente teve agora, vou dar um exemplo mais recente, a privatização da rodoviária. Sim. E as pessoas já estão tendo que pagar para estacionar, para ir no Conjunto Nacional, por exemplo. Pagar para estar no estacionamento que fica acima da rodoviária. Isso para mim é um absurdo, sabe? Porque assim, tem muita gente que vai lá para trabalhar, estacionar o carro, para pegar um ônibus lá embaixo e tal, e você está tirando a possibilidade dessas pessoas de estacionarem em um local que deveria ser público. A rodoviária tem que ser pública. A gente vê diversos ambulantes, aí pode entrar em diversas questões, diversos debates sobre legitimidade, sobre se atrapalha ou não o direito de ir e vir das pessoas lá. Mas é um absurdo você chutar tanta gente do seu trabalho, do seu sustento, para beneficiar os amigos ricos do governador. Como você avalia a gestão do governador Ibanez Rocha?
Horrível, horrível. Eu vou começar a falar aqui das partes que mais agrada a população, que são as obras dele. Obras que deveriam terminar em 2 meses demoram 2 anos para serem feitas. A gente está com um problemaço agora no eixo monumental, que aquilo lá era para ter sido resolvido em 2 meses. E está tudo parado até agora. Isso atrapalha a vida de todo mundo, querendo ou não. Sim. Mas a parte mais crítica que eu vejo é a saúde. A gente tem bebês morrendo por falta de agilidade da saúde. A gente vê todos os dias as UPAs lotadas de pessoas. E o mais engraçado é que é sempre onde a política deveria chegar, de fato. Que são nas áreas mais pobres e o governador está literalmente cagando para isso. Certo. Basicamente, dentro do que você está falando, por que combater essas desigualdades é urgente, principalmente aqui no Distrito Federal? A gente tem dinheiro para isso. A gente tem dinheiro, a gente tem pessoas para realizar o serviço. A gente precisa trazer a política para quem mais precisa da política. Basicamente isso. Então, assim, a gente tem 13 bilhões de orçamento na saúde. Para onde que está indo esse dinheiro? As pessoas estão morrendo nas filas das UPAs. As pessoas não... Teve um caso de uma mãe que perdeu o bebê dentro da barriga porque não mandaram ambulância para ela, não tinha disponibilidade. Isso é um absurdo. Então, assim, a gente precisa fazer com que esse dinheiro que o Distrito Federal tem chegue para quem precisa dele. Vou dar um outro exemplo aqui sobre o déficit habitacional. A gente tem cerca de 120 mil famílias que estão precisando de casas. Enquanto isso, o governador está preocupado com um clube de golfe. E quando a regulamentação chega nos locais, vem num preço absurdo. Não, essas pessoas não têm que pagar para estarem onde elas moraram a vida inteira, sabe? Elas precisam de saneamento, elas precisam de eletricidade, elas precisam de política pública que melhore a vida delas. Sim. Exemplo de políticas públicas que podem reduzir essas desigualdades. Vamos lá. Eu vou dizer aqui sobre o enfrentamento que a CLDF não faz. Sim. Por que você diria que a CLDF não faz? Que é omissa, é comprada pelo governador. Não tenho medo nenhum de falar isso. A gente era para ter aberto uma CPI da saúde, apenas 6 parlamentares botaram o nome lá. O resto tudo se calou, falou, não está tão crítico assim. E a gente precisa desse enfrentamento, a gente precisa de fiscalização, transparência. Sim, e eu acho sobre as políticas que nós poderíamos fazer no combate a esse enfrentamento. Política pública, saúde. A gente tem agora um monte de gente para ser chamada para cargo de enfermagem, médicos também, e o governo simplesmente não faz isso. Vamos falar sobre valorização dos professores. Agora a gente teve a greve dos servidores da educação. O governador negociou ali com o sindicato, tanto que deu uma briga gigantesca dentro do sindicato mesmo. Eu fiz um cálculo sobre valorizar em R$1.000 o salário de vale alimentação dos professores, por exemplo. A gente tem cerca de 16 mil que estavam em greve. Contando com o 13º, em vale alimentação que não paga imposto, isso é uma outra coisa, daria 220 milhões de reais por ano. A gente está tendo agora a compra de um banco falido, que é o Banco Master, de 2,5 bilhões de reais. E o Ibanez não quer valorizar os professores. Então, assim, antes da gente pensar em grandes mudanças, não sei o quê, vamos fazer o básico. Vamos valorizar quem realmente está ali no front, que são os professores, os enfermeiros, os médicos. Sabe, a gente tem muita coisa para valorizar, só que para isso a gente precisa de uma ação de fiscalização e uma ação combativa mesmo da CLDF. Sim. A gente está falando sobre a gestão Ibanez Rocha, fazendo algumas críticas, tem muitas críticas em relação à saúde na gestão Ibanez Rocha, a um passo que Ibanez conseguiu ser reeleito como governador, está aí despontando como um dos propensos candidatos que podem pegar uma vaga no Senado. Aqui você atribui essa boa avaliação, podemos dizer assim, já que ele foi reeleito e está sendo bem cotado nas pesquisas para senador. Então, infelizmente, política não é só entrega. A gente vive um mundo onde a comunicação importa, vive um período onde até o próprio campo progressista, que nem você falou mais cedo, não se comunica tão bem nas redes sociais. E a gente tem esse grande problema. Então, o Ibanez faz com que a comunicação dele chegue em lugares onde o campo progressista não está. Isso é uma coisa que a gente... É um defeito nosso. É um defeito nosso que a gente tem que rever. A gente tem que rever a forma de se comunicar, de fazer a política mesmo. O Ricardo Capelli agora está indo morar uma semana em cada RA, pegando transporte público. E ele está conseguindo chegar em pessoas onde o campo progressista deixou de chegar há muito tempo. Sim. E o Ibanez soube aproveitar isso. Fora, sim, tem muito dinheiro envolvido. Tem os amigos empresários. Então, são várias questões além de resultados. Sim, certo.
Vamos agora para mais um quadro, chama Verdade ou Mentira. Eu vou fazer um comentário e você vai me dizer se é verdade ou se é mentira. Beleza. Tá certo? Esse aqui você já respondeu. Você já foi ameaçado de morte por causa dos seus vídeos? Já, muitas vezes. Já recusou convites para disputar eleições? Já. Já. Seu maior público é formado por jovens universitários? Não. A direita é mais eficiente nas redes sociais que a esquerda? Verdade. Você já perdeu amizades por divergências políticas? Nunca. Já foi bloqueado por um político famoso? Já. Quer dizer? Valeu, chupeta, e valeu, pistoleira maluca. Você acredita que Lula erra mais na economia do que na política social? Não. No meio termo. Tá. Já teve vídeos removidos por denúncia em massa? Não, nunca. Recebe financiamento de partidos políticos? Não. Você acredita que todo comunicador político deve ter lado? Acredito sim. A pessoa que não tem lado, ela... Neutra é detergente. Para você tem que ter um lado. Tem. Bora lá. Você é um jovem, tem 26 anos, tá agora não como político, mas como agente político. O que a sua juventude, o que esse momento da sua vida pode acrescentar na política do Distrito Federal e do país futuramente? Eu acredito que o campo progressista, em geral, está precisando de renovação. Sim. São pessoas jovens que vão trazer essa renovação. Então, assim, a gente tem energia, a gente quer lutar, a gente tem ideias que são diferentes do tradicional, que fogem da ideia que o sistema pode acabar vindo a implantar no futuro na cabeça de muitas pessoas que estão iniciando agora. Mas a forma de comunicar, a gente sabe como é que estão os problemas, a gente tem essa energia, te vê no dia a dia, temos amigos de diversos eixos, assim, né? Podemos chamar de diversos segmentos. Hoje em dia, com as redes sociais, que eu tenho 26 anos, eu fui criado, acho que é a última geração que com 6 anos não estava no celular vendo YouTube. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente já conseguia se comunicar pelo MSN, a gente já tinha essas formas de se comunicar. Então, eu mantenho amizades que se mudaram para a Austrália e a gente pode conversar todo dia se a gente quiser. Então, a gente conhece como é que funciona o sistema de outros países, a gente tem acesso à informação muito mais fácil, a gente sabe pesquisar. Então, eu acho que o papel da juventude, além de todos esses outros, é renovar de fato o campo político, seja de direita, seja de esquerda, de extrema, esquerda radical. Eu acho que a gente precisa de novos quadros, sabe? Porque os antigos já deram o que tinham que dar. Ao que você atribui a dificuldade da esquerda de potencializar esses novos quadros? Eu acho que o campo progressista em si, os partidos, eles têm uma relutância muito grande em trazer pessoas que pensam um pouco diferente, não tem militância histórica dentro de um partido, para concorrer. Sim. E isso eu digo até em questão de apoio financeiro mesmo dos partidos. Um pouco de caciquismo também, né? Muito, total. E aí você acaba que você mina qualquer possibilidade dos jovens a não ser que você seja alguém muito fora da curva, mas a gente vê até que os jovens, sei lá, do PT, do PL, se você não pagar certos pedágios ou se você não tem um familiar que é deputado federal, sim, não sei o quê, o avô que era... é muito mais difícil. A gente tem nessa comunicação nas redes sociais, né? A gente tem visto nas últimas 2 eleições, pelo menos, alguns candidatos conseguem transferir muito os seguidores e transformar isso em voto, outros candidatos não conseguem fazer isso com a mesma facilidade. Você hoje é um dos nomes mais fortes, pelo menos do campo progressista, o mais forte aqui no Distrito Federal, e muito provavelmente, não sei se você é pré-candidato, e se for pré-candidato você poderia falar? Pré-candidato? Não. Meu nome está à disposição do partido. Você é filiado ao PSB? Sou filiado ao PSB, tem muitas conversas ainda a serem feitas. Se o partido acreditar no meu potencial e quiser me colocar na disputa, eu estarei presente. Certo. Qual a diferença da militância online para a militância nas ruas? Hoje em dia eu vejo que a diferença é gritante. Gritante mesmo, porque eu tenho essas teses, né, na minha cabeça. A pessoa, quando ela está por trás da tela, ela está comentando, está compartilhando, ela se sente parte e ela está fazendo parte do movimento. Agora, você num domingo, 10 horas da manhã, chamar a pessoa para ir para um ato, no pegar sol, militar, é muito diferente. E assim, não está errado, sabe? A gente, por mais que eu acho que a gente precise ir mais para a rua, mas cada um tem sua vida. Sim. E a gente vê que, esse final de semana mesmo,
estava cheio de gado lá no Eixão. Você chama de gado os eleitores bolsonaristas? Bolsonarista, total. Os bolsonaristas roxos, assim, Sim. tá? Você que vota no Bolsonaro, mas não concorda com ele em 100%, não é gado, mas é muito difícil fazer isso. E o online trouxe essa dificuldade, por outro lado, também trouxe a facilidade de você crescer. Nós temos visto que a direita ela tem uma facilidade muito maior de juntar gente. Uhum. Ao passo que existe, a gente até o Datafolha saiu recentemente, nós temos 39% de petistas e 37% de bolsonaristas. Que é um número razoável, mas de fato o campo progressista tem dificuldade de colocar pessoas na rua, tem dificuldade de ter essa militância mais aguerrida, que são essas pessoas que você está falando aí, que vão para a rua sem ganhar um centavo, vão no sol, vão com a bandeira do Brasil ou com outra bandeira até dos Estados Unidos, que os bolsonaristas costumam levar também nos atos. De fato, a esquerda tem essa dificuldade de mobilização, né? Tem muita essa dificuldade, e eu atribuo isso também o tanto de diversidade que tem dentro da esquerda. Então tem muita gente que vota no Lula, mas não vai para a rua pelo Lula. Vota no Lula porque não quer que o Bolsonaro venha. Sim. Então, assim, tem discordância na pauta econômica, na pauta política mesmo, na pauta social. Então, essa pessoa ela tem dificuldade de ir para a rua por um político que ela não acredita tanto, mas ela vai votar nele. Sim. E a esquerda tem esse defeito recente. Vencemos as eleições de 2022. Então, tá bom, já vencemos, já. A gente não precisa se mobilizar. Então, a gente tem esse processo, mas eu acredito que durante as eleições o povo vai para a rua de novo para a gente tirar de uma vez por todas o fantasma do Bolsonaro. Você acha que 2026 vai ser mais polarizado que 2022 ou não? Eu acho que vai ser mais polarizado, principalmente porque Bolsonaro vai estar preso, aquele vagabundo vai estar preso e ele vai pro tudo ou nada. Vai indicar alguém de confiança dele, que se ganhar vai dar um indulto para ele. Isso é uma promessa que já é feita nos bastidores. Se a pessoa não der o perdão para ele, ele não vai indicar, não vai puxar voto para essa pessoa. E, por outro lado, a gente tem o Lula na sua última eleição e com a máquina na mão, né? Então, vai ser muito polarizado. Eles vão apostar cada vez mais na polarização. Certo. O Lula vai para um provável Lula 4 aí, com 78 anos, né? Hoje o Lula deu uma melhorada razoável na comunicação, principalmente depois do tarifaço do Trump, mas ele vinha patinando nesse sentido, né? Inclusive com perspectiva de que nem estaria na reeleição. Na verdade, o que colocou ele como um potencial candidato na reeleição foi esse tarifaço do Trump, que é no colo dele aí, e ele, um político experiente, está usando isso da forma que acha interessante. O Lula, e nós falamos dessa perspectiva de dificuldade de renovação da esquerda, o Lula ainda é o principal nome da esquerda, e se eventualmente o Lula não for candidato, teria um outro nome que você, como comunicador político, indicaria aí como plano B? A gente teve agora uma crescente muito, muito boa do Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente. Tá puxando a sardinha para você. Não, mas eu talvez falasse até de outras pessoas, mas durante esse processo do tarifaço, se mostrou um excelente negociador, conseguiu... Se comunica muito bem. Conseguiu reverter... Falar em comunicação, o Alckmin dá um show de comunicação, né? Se comunica muito bem, ele é um homem muito educado, muito político. Por mais que a minha comunicação seja diferente da dele, eu entendo que... Ele tem uma comunicação menos agressiva. Isso, exatamente. Mas aí a gente também tem que ver que é muito diferente a forma de um ativista político de 26 anos se comunicar, de um ex-governador, de um vice-presidente se comunicar. Isso é óbvio. Inclusive um ex-presidente que está em um cargo político, né? Então, exatamente. Executivo. Então ele tem uma liturgia do cargo que você, como comunicador, muitas vezes no legislativo... Eu posso descer o pau em quem eu quiser, que eu estou tranquilo. Até a liturgia no legislativo ela é diferente da liturgia em cargos do executivo. Qual foi o seu vídeo mais impactante até hoje? Acho que o vídeo que me trouxe mais retorno mesmo foi o do Nicolas Ferreira. Foi a minha... Nos conta essa história. Você estava passeando na Câmara Federal, encontrou o Nicolas, o que aconteceu? Eu estava fazendo Você não quis tirar foto com ele, provavelmente. Não, quis gravar um vídeo, né? Mas eu estava num projeto de pesquisa de opinião parlamentar pela faculdade e eu vi ele ficando surtadinho com a ex-ministra da Saúde, Anísia. Ele entrou na comissão para tumultuar e a comissão acabou, ela foi embora.
E aí eu vi uma oportunidade, porque o Nicolas Ferreira não trabalha. Ele vai para a comissão, dá o showzinho dele e corre para o gabinete dele. Ninguém vê ele lá nos corredores da Câmara. E deve ter sido por isso também que ele ficou muito bravo comigo quando eu falei que ele não trabalhava, porque ninguém vê, então... Mas aí eu falei com ele, meu Deus do céu, aqui agora, a deputada Nicole Chupeta. Aí ele começou a ficar nervoso, mandou me prender e me processou. Como é que está esse processo? Por curiosidade? Já terminou o processo, não ganhei o processo. Tranquilamente. Se não se arrepende? Não, de nada. Você obviamente, deve ter sido cancelado, pelo menos pelo público da direita. Ah, claro, mas isso não me importa, não. Você não tem problema com relação a isso? Não, nenhum. Pode chorar mais. A direita fala muito que a universidade, as universidades brasileiras, principalmente as universidades federais, é um campo de formação de esquerdista. Como você avalia o processo de formação das universidades? De fato, ela tem uma tendência a formar comunicadores do campo progressista? Não, então, eu acho que isso é uma das maiores falácias que eu já vi nos últimos tempos. Porque, assim, eu já tive professor conservador, liberal, já tive professor de esquerda também, mas dentro da universidade você aprende literalmente sobre tudo. Esse medo causado pelo Wilker, agora a tchutchuca do Bolsonaro, o Wilker ex-leão, ele debatia ementa das aulas. Então era assim, durante o semestre a gente vai falar sobre racismo. Aí ele, não, mas vai falar sobre racismo? Como assim a gente vai falar sobre racismo? Gente, pelo menos espera a aula chegar, mas ele não estava interessado em ter aula de verdade lá. Então assim, já tive aula de Mises, Milton Friedman, que são autores que vai falar que são marxistas. Sim. Eu tive muito mais autores liberais que eu estudei na universidade do que Marx. Sim. Marx eu arrisco dizer que eu nunca tive, sei lá... Você economia, por exemplo, estuda pouquíssimo. Pouquíssimo. E o departamento de economia da Universidade de Brasília é super conservador, sim, liberal. Então, assim, é uma falácia gigante. Agora, dentro da universidade, a gente tem que entender que a diversidade de ideias é gigantesca. Eu já debati com gente... E é salutar isso também, né? Hã? E é importante que seja assim. É muito importante que seja assim. E, assim, tem gente de esquerda, tem gente de direita. Agora, se a direita quer ficar debatendo esses debates rasos, dentro da universidade não vai ter isso. Eles vão perder. Igual eles perdem, dão um chilique. É por isso, vem daí essa premissa. Primeiro que começa um chororô muito grande, porque as pessoas não conseguem passar na Universidade Federal. Aí começa a criticar daqui, criticar dali. Mas aí começa daí. Aí começa a perder debate, começa a apanhar um debatezinho aqui dentro da aula, vai criando raiva. Aí quando vê alguém falando dessas besteiras, vai lá e acredita e fala, é assim mesmo. Eu fui doutrinado dentro da universidade. Aí você vai ver nos debates que estão sendo feitos, a pessoa não sabe nem o que é doutrinação. Então... Agora vou para mais um quadro. Eu falei que você ia estar aqui hoje e deixei lá a caixinha de perguntas. Teve algumas perguntas, eu trouxe para você. Selecionei aqui as piores, digo. As melhores. Leandro, arrocha aí. Primeira, como você se mantém motivado mesmo diante de tantos ataques? Ataques eu falo principalmente da... Eu acho que o que me mantém motivado é o público apoiando cada vez mais. A gente vê, eu vejo o retorno pelos números, né? E pelas mensagens que eu recebo. Eu tento responder todo mundo, mas é muito difícil. Imagina. Então, peço desculpas aí. Se você mandou uma mensagem, manda de novo. Pode encher o saco, uma hora eu respondo. A gente conversa. E assim, a luta, sabe? Eu tenho um objetivo na minha vida, que nem eu falei, reduzir a desigualdade socioeconômica do país. E eu acho que essa luta me motiva todos os dias. Sim. Próxima. Você acredita que a esquerda precisa mudar sua comunicação? Precisa. A gente está vendo agora a gente está vendo um movimento agora de melhora no campo progressista no geral, em questão de comunicação. A gente está vendo diversos comunicadores crescendo bastante. Ainda tem muito a melhorar, mas isso se deve também à falta de apoio financeiro, né? A direita tem muitos empresários financiando por trás e a esquerda ainda tem sempre teve essa dificuldade financeira à esquerda, né? Porque quem tem o dinheiro normalmente tende a não apoiar a esquerda, mas eu estou vendo uma melhora. Eu acredito que para os próximos 10 anos... O partido do qual você é afiliado, o PSB, acho que é um exemplo dessa melhora, né? Porque o João Campos ele desponta como uma comunicação eficiente em tempos modernos, digamos assim. Temos você aqui no DF, tem outros quadros do PSB, Tabata Amaral, inclusive. Ricardo Capelli também está fazendo um trabalho muito bom. Muito bem. Então, o PSB tem saído um pouquinho da curva nesse sentido, né? Isso. Tanto que é o partido que mais cresce no Brasil. Sim. Próximo. Do campo progressista, né? Sim. Qual conselho você daria a quem quer começar a militar nas redes? Pode dizer que é bem facinho e tranquilo.
Assim, estuda muito comunicação. Não tenha medo de copiar estratégias da direita, porque é o que dá certo. Tem que ser sincero. A estratégia da direita é melhor que a da esquerda de modo geral, né? E tem a constância. Constância é o mais importante, porque se você gravar um vídeo e parar de gravar depois porque não teve uma repercussão, não viralizou, você nunca vai conseguir chegar lá. E eu comecei a gravar em 2022, fiquei muito tempo parado porque me desmotivei por conta disso. Voltei, minha namorada inclusive que editava meus vídeos, um dia me pagou uma bronca, falou, ó, você quer Então ela tem esse mérito aqui. Tem, demais. Ela é formada em publicidade, publicitária, está sempre comigo, sempre me aconselhando, já me auxilia muito nas minhas redes. E aí um dia sentou comigo e falou, olha, você está 1 mês e meio sem postar vídeo. Tá de brincadeira. Mas eu não sabia nem editar vídeo. Eu não sabia editar vídeo. Aí eu comecei a editar uma edição ruim, mas a constância me levou em 1 mês e meio a viralizar e ganhar 18 mil seguidores. E aí, depois de novo eu desanimei, porque o algoritmo ele é sacana. Se você não tiver constância, vai te botar para baixo. E aí quando veio o episódio do Nicolas Ferreira, eu não parei mais e me mantive. Tá sempre crescendo bastante. Tenho crescido bastante. Leandro, como a juventude pode entrar mais no debate político? Hoje em dia a gente tem um problema muito grande dentro dos partidos do campo progressista, que são as barreiras que alguns partidos botam para os jovens terem essa participação ativa. Isso é uma coisa maravilhosa que a gente tem dentro do PSB. O PSB aposta em juventude, aposta na renovação política e abre o espaço total para os jovens entrarem para o debate de fato. Eu posso falar aqui do Distrito Federal. Toda a nossa juventude está em todas as agendas do Capelli. Isso eu posso falar tranquilamente, tem acesso ao Capelli toda hora. Agora, em outros partidos já não é bem assim. Então, a gente precisa achar primeiro um movimento, um partido que apoie a juventude e começar a debater, tem as suas próprias ideias também. Vá para a internet é um mundo... Tá aí fresquinho para a gente usar. Não acha que tem 25 influenciadores do campo. Tá difícil. Pelo amor de Deus, são 25 pessoas. São páginas que apoiam as pessoas. Mostre seu trabalho, faça um bom trabalho. E eu sempre vou aconselhar, vá para as redes. Show. Última pergunta. Já pensou em trabalhar em algum gabinete político? Já pensei, eu trabalho em um gabinete político, hoje em dia. Você trabalha? Hoje em dia eu estou suspenso, mas eu trabalho. Em condições normais de temperatura e pressão? Isso, hoje em dia eu trabalho. Vou mais um bloco de perguntas aqui. Teve um episódio também que você encontrou o senador Flávio Bolsonaro. Como foi isso? Você parabenizou ele pelo trabalho? Como foi? Eu fiz uma pergunta para ele, ele até agora não me respondeu, né? Eu perguntei como é que era saber que o papai dele ia ser preso. E, bom, dito e feito, né? Eu avisei. Você tem uma bola de cristal, não? Não é tão difícil saber. Um vagabundo daquele que cometeu tanto de crime que cometeu, uma hora ou outra vai em cana, né? Por isso que tá chorando dia e noite por aí. Mas a prisão dele tá até muito boa pro meu gosto, viu? Não tá nem superlotado, tá na mansãozinha dele lá, bancada pelo partido, pelas regalias que ele Você já se arrependeu buscou de da alguma vida. abordagem, bem? Não, nunca. Não, né? Como é que você se prepara para esse momento de confronto? Recentemente, o pessoal da direita fez uma movimentação. Eu vi nas suas redes sociais que você estava lá. Então, como é que você se prepara em casa? Eu fico imaginando assim, você colocando uma armadura. Quem me dera. Sua namorada deve ficar de joelho em oração. Será que ele volta? Me manda mensagem, estou eu lá gravando aqui, mas... Não é muito difícil, não. Hoje em dia eu tenho que ficar mais ligado, porque... Eles me reconhecem, então, querendo ou não, eles têm muita raiva de mim. Se você for com a camisa do Brasil? Não, eu sempre vou de camisa amarela, vou fantasiado, trajado. Então, mas assim, a preparação é normal. Eu sei as pautas que vão incomodar eles, eu sei os questionamentos que têm que ser feitos, e eu vou pra cima, sem medo. Sim. Qual foi o vídeo que mais viral, que mais surpreendeu? Foi esse com o Nicolas Ferreira? O vídeo mais viral que me surpreendeu foi o da UNB, quando eu briguei com os militantes do bolsonarismo e teve assim, uma repercussão. Eu recebi muito apoio depois desse dia e foi muito bom. Esse vídeo foi bom. Certo. Acho que você até respondeu agora. Um momento que você percebeu que o seu trabalho estava fazendo diferença. Foi quando muitas pessoas do Brasil, de Brasília também, começaram a me dá muito apoio. É muito legal você estar... Eu ainda sou muito tímido,
Então, assim, às vezes eu tô num bar, num restaurante, tô andando pelo shopping, alguém vem falar comigo, eu amo. Mas eu sou muito tímido, sabe? Aquela sensação de tipo, meu Deus do céu. O que é que eu faço agora? Eu fico muito feliz, pô, muito. É até difícil de lidar, sabe? Fico muito feliz mesmo. Certo, vamos falar agora, o nosso penúltimo bloco de perguntas é futuro e planos. Nós estamos em 2025, reza a lenda que muita gente aí já está em campanha. Então vamos ver como o BEN está se preparando para esse 2026. Está afiliado ao PSB. Muito provavelmente o PSB tem como pré-candidato a governador. Atualmente, pela nossa legislação eleitoral, nós podemos falar pré-candidato. Candidato é só durante o período eleitoral, certo? Então, o Ricardo Capelli, hoje presidente da BDI, ele é pré-candidato. Inclusive, esteve aqui com a gente, conversamos, batemos um papo. Inclusive, está até performando bem nas campanhas. Tem tido tem atingido boa parte da população, aí muito provavelmente não vai ter um imbróglio aqui, a gente vai saber bem como é que o campo progressista vai se comportar, inclusive saberemos melhor no nosso próximo programa, que eu vou receber o Leandro Graça, que recentemente se filiou ao PT, e é um nome também muito bem colocado nas pesquisas. Eu queria saber como é que você se prepara para 2026. Eu acredito que, assim, a nossa intenção aqui é claro, performar bem na candidatura do Ricardo Capelli, na pré-candidatura do Ricardo Capelli, na futura candidatura do Ricardo Capelli. Sim. Mas, assim, eu acho que o trabalho que eu venho fazendo nas redes sociais, a gente tem que ter esse impacto e principalmente eu tenho um público muito nacionalizado. Sim. Então, a gente conseguindo ter peças que saibam trabalhar as redes sociais, principalmente sendo eleitas, a gente vai conseguir ter um bom papel na eleição. Mas o meu papel fundamental é chutar o Bolsonaro e quem ele indicar para bem longe daqui. Hoje nós temos aqui no DF, né? Você falou aí sobre a gestão do governador Ibanez, que aparentemente você não aprova a gestão dele. Como pré-candidata da situação, nós teremos a governadora Celina Leão, inclusive, como a primeira colocada nas pesquisas, né? Com um potencial aí de ser eleita. Como é que você avalia essa continuidade do governo Ibanez provavelmente no projeto 2026? Como eu te falei, eu acho péssima. Celina Leão, se ela vier a ser nossa governadora, vai continuar o mesmo serviço porco no transporte, na saúde. Então, assim, a gente precisa de pessoas que realmente combatam as máfias que tem aqui dentro do Distrito Federal. Eu não acredito que isso vai ser combatido com a continuidade do trabalho do Ibanez e da Celina. Então, para mim é um governo péssimo, que se continuar sendo péssimo, e a gente vai ter um cenário horrível aqui dentro do Distrito Federal. Porque se em 8 anos a gente já conseguiu ter bebê morrendo dentro da barriga da mãe por falta de atendimento médico, quem dirá o que vai acontecer com 12 anos ao final do mandato da Celina. Mas vai dar tudo certo e a gente vai chutar para bem longe esse grupinho político daqui. O Capelli é do PSB, mas também não tá engatinhando na política agora. O DF tem algumas peculiaridades em termos de gestão. A saúde do DF, inclusive, é um problema aí que todos os ex-governadores que entraram falaram que iriam resolver. Nenhum conseguiu até hoje. E sendo eleito Ricardo Capelli, estando você eventualmente como assessor, como secretário, como um deputado distrital, como deputado federal, o que você sugeriria ao Capelli para resolver a questão da saúde do DF? Bom, primeiro a gente tem que fazer uma força muito grande dentro da CLDF para abrirmos uma CPI da saúde. Isso a gente precisa fazer urgentemente. Isso já era para estar sendo feito agora. Mas o governo trabalhou muito e o governo trabalhou muito bem para barrar qualquer investida nesse assunto. Porque antes da gente saber direito o diagnóstico total, a gente precisa saber quem que causou isso tudo na saúde. Então a gente precisa pegar a galera grande mesmo, a gente precisa pegar os bandidos que estão por trás disso tudo. E a gente precisa realmente destinar o recurso para quem precisa. Então, assim, a gente tem um orçamento gigantesco na saúde, são 13 bilhões. Per capita dá mais de 4 mil reais, se eu não me engano, por pessoa. E a gente não vê esse resultado. Sim. Então, a gente precisa de alguém que entenda de gestão. O Ricardo Capelli preenche esse requisito. E a gente precisa de alguém que conheça, de fato, o Distrito Federal. E o Capelli está se mostrando uma pessoa que conhece, está indo todo mês morar em alguma RA, conhecer, conversar com as pessoas, está fazendo a fiscalização que era para o Ibanez está fazendo.
Mas não, o Ibanez agora ele está vivendo um momento muito curioso, né? Porque o Capelli trabalha mais pelo Distrito Federal do que o Ibanez. Então o Capelli vai lá, mostra onde está o problema. Magicamente o Ibanez e a Celina Leão aparecem lá depois. Magicamente, é um passo de mágica, assim. Eu nunca, parece até que já tinha agendado e o Capelli que se antecipou, mas não. Então a gente precisa primeiro fazer um diagnóstico, prender os bandidos que estão mandando nessa pasta. E assim, prender rigorosamente, para nunca mais acontecer. E aí depois a gente começa, outra coisa é o orçamento, né, da saúde, e aí vai para a pauta da CLDF. A CLDF precisa parar de ser omissa. Sim. Precisa parar com isso, de se vender pro governador, porque ganha cargo aqui, ganha emenda, e aí tem que parar com isso. A CLDF tem que ser ativa na fiscalização e tem que ser uma Câmara propositiva e não governista. Beleza. Vamos agora para o nosso bate-bola rápido, finalizar o nosso programa, tá certo? Vou falar aqui algumas coisas e você vai responder de forma bem rápida, como o próprio nome já diz. Um político que você admira? Político que eu admiro? Pensou muito. Será que não tem nenhum? Foi mal. Político que eu admiro? João Campos. João Campos. Um político que você nunca entrevistaria, nem conversaria, nem tomaria uma cerveja no bar? Nenhum. Não tem? Não, um político que você não conversaria, não entrevistaria. Nenhum, eu acho que conversaria com qualquer um. Político que você precisa de conversa. Inclusive, Bolsonaro, se quiser conversar comigo, eu vou na tua casa, Bolsonaro. Eu acho que ele não vai querer. Um livro que todos deveriam ler. Economia para Poucos, da Esther Dweck, nossa ministra. Sim. Um momento marcante na sua vida. Ter conhecido a minha namorada, Bárbara, há 12 anos. 12 anos já. 12 anos. Já faz bastante tempo. Uma causa que você sempre vai lutar. Contra a desigualdade. Uma frase que te inspira. Vamos pra cima. Um sonho que você quer realizar. Reduzir a desigualdade socioeconômica. Essa é a batalha que me move. Certo. Um lugar onde você recarrega as suas energias. Porto de Galinhas. Uma música que te representa. Ixi, uma música que me representa? Posso falar uma música que eu gosto muito? Não me representa. If I Lose Myself, do Alesso, eu sou da eletrônica. Um conselho que levará para a vida. Muito cuidado, porque a pessoa que quer te passar rasteira, na verdade, está do teu lado e não no lado inimigo. Conselho que eu ouvi de alguns políticos. Certo. Agora a gente vai para encerrar, é o famoso Venda Seu Peixe. Você pode olhar lá para a câmera, falar com nossa audiência, deixar seu Instagram, suas redes sociais para quem quiser acompanhar, quiser deixar mais algum recado, fique à vontade. Pessoal, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no programa, conversando com vocês que estão do outro lado. Eu acredito que, assim, vou vender meu peixe, eu sou um jovem que tem vontade de mudança. O que a gente vive hoje no Brasil, a gente tem diversos problemas que a gente vivia na década de 90, na década de 80 e nada foi resolvido. E eu acredito realmente que essa mudança vai partir de nós, jovens, da juventude, da galera que quer entrar agora na política, quer começar a militar nas redes sociais, seja de esquerda ou seja de direita. Eu acho que a mudança vai ser muito boa para ambos os lados. Vamos tirar esses picaretas que estão aí mamando na teta do governo há tanto tempo, na teta do Estado. A gente ouve muito esse discurso vindo de pessoas que estão fazendo isso a vida inteira, fizeram isso. Bolsonaro é um claro exemplo. Mama desde que saiu do exército, expulso, e daí, até hoje, recebendo dinheiro preso, recebendo dinheiro público. Então, assim, você que é jovem, se interesse por política, e você que talvez não esteja na juventude, não se enquadre mais, comece a gostar de política, porque quem não gosta de política, quem não se interessa por política, é governado por quem gosta. Então, faça parte, estude, debate, faça tudo o que você tem para fazer para estar ativamente participando da política. Eu sei que a nossa vida, o sistema tenta te tirar de todas as maneiras. Então, são jornadas exaustivas, você está no transporte público 4 horas por dia. Mas, assim, participe, cheque as fontes, cheque de verdade se aquele cara que você está falando coisas certas ou ele está tentando te manipular. Não se prenda a uma vertente. Eu sou de esquerda, eu vou ouvir só coisa de esquerda. Não, vai estudar o outro lado também, porque até para o embate é muito importante você saber o que eles estão falando, qual é a argumentação, qual é a história de vida deles. E para os jovens de esquerda, de esquerda, entrem para a internet, vamos crescer o movimento, o campo progressista, seja de você de qualquer vertente, e vamos para cima. Minhas redes são @BEMoreiradF, em todas, TikTok, Twitter, Instagram, YouTube. E
é isso. Vamos pra cima, tamo junto. E, bom, é isso. É isso que eu tenho pra falar. E anistia é o caralho. Obrigado, bem, por ter aceito o convite. Agradeço aí o convite. Foi uma honra. Valeu.